As individualidades de Boku no Hero não fazem sentido. Linkezinho, bora lá entender a pio do nosso grande pensador moderno. Uma coisa que é extremamente comum no mundo dos animes, principalmente no mundo dos Battle Shonens em si, e que eu sempre vi sendo muito discutido pelo público e tudo mais, é justamente os debates a respeito dos sistemas de poder nas suas obras favoritas. E é um debate extremamente desnecessário, né, galera? Pô, esse negócio de ficar debatendo o sistema de poder, sendo que o Battle Shonen, no final de tudo, a ideia não é o poder, e sim a mensagem de cada confronto. Então, no final do dia, não vale de nada o poder, né? Não vale de nada. Ganha quem o criador quer. Tipo, pessoas que assistem Hunter x Hunter e gostam muito da complexidade do sistema Mas é bom, fica comprando poderzinho, eu gosto. do Nen, ou que assistem Naruto e gostam muito do sistema de jutsus, chakra, elementos, etc. E sempre existem debates muito fortes sobre que personagem é mais forte que personagem, qual deles ganharia numa porrada no X1. O vídeo de hoje é pra falar sobre Boku no Hero Academia, que também, assim como todos esses outros que eu acabei de citar, é um clássico shonenzão de porrada, um dos que ficou famoso mais recentemente, né, dessa última geração aí, e entre todos os shonens de porrada que eu já vi na minha vida, cara, eu acho que Boku no Hero, pra mim, é o mais maluco de todos. É que Boku no Hero não tem um sistema de energia, né? One Piece tem o Haki, Naruto tem o Chakra, Hunter x Hunter tem o Nen, né? E em Boku no Hero é tipo assim, cada um tem um poder aleatório, né? Na verdade, os poderes de Boku no Hero são bem semelhantes às Akuma no Mi de One Piece, né? Igual o sistema de Bleach também, que são as espadas, né? Cada espada ali vai ter um poder aleatório. Então, é um bagulho mais desregrado, né? Em questão de níveis de poder, sistemas, etc. Então, é isso. Bleach tem uma energia, cara. Vamos nessa, vai. Senta aí e Que é Reiatsu. vem comigo. Desde o início da trama, cara, eu simplesmente adoro como o Kohei, criador de Boku no Hero, simplesmente fez o sistema de poder e individualidades da obra dele baseado em nada, se a gente for parar pra pensar. No mundo do anime, Ah, é igual o super-herói, né? Super-herói tem poder de tudo, né? O que não tem em Boku no Hero, infelizmente, são armas de fogo. nasceu uma criança que ela conseguia emitir luz. Aí acabou nascendo outra criança com outro poder, e outra com outro poder, e aí do nada, pá, poderes existiam, e meio que é isso. É justamente aquela pira de histórias em quadrinhos antigas, onde um personagem tinha um poder aleatório, porque ele tinha aquele poder, e já era. Não existia bem uma regra. Se eu fosse comparar com outros animes, por exemplo, que ficam mais ou menos no mesmo nível de maluquice quanto às habilidades dos personagens, provavelmente seria One Piece. One Piece também tem uma divergência Mas o One Piece ainda tem um sistema de poder ali sólido, né? Que é o Haki, que mesmo assim não é tão regrado de assim. poderes muito fácil de explicar, porque a gente tem os tipos de frutas, né? As Akumas no Mi, que elas têm 3 tipos. Por mais maluco que possa parecer inicialmente, Boku no Hero também teria 3 tipos específicos de quirks na história, né? Que seriam transformação, emissão e mutação, que só pelo nome você já consegue sacar meio que a ideia, mas os detalhes dessas quirks, cara, são muito engraçados. Vamos pegar, por exemplo, alguns personagens pra dar exemplos e pra poder fazer a gente pensar um pouquinho sobre. Ah, não. Ah, não. O Linkezinho quer me fazer pensar. Que isso, Linkezinho? Simplesmente pare de pensar. Aí não dá, cara. Aí tu tá de sacanagem. O primeiro deles é o Todoroki, cara. Você já pensou em algum momento como é que funcionam os poderes do Todoroki? Sim, um lado ele atira fogo, do outro lado ele atira gelo. Tipo, no anime, a gente sabe que quirks, elas por serem poderes comuns e tal, e fazerem parte do Pô, a mais simples é o poder do Todoroki. Fogo e gelo. O que tem de complexo aqui? corpo dos personagens, elas teriam desvantagem como qualquer outra parte e função do corpo, né? E justamente por conta disso, o Todoroki nasceu de um casamento político, com os Político? Ah, não, porra, que isso? Primeiro o Linkezinho me pede pra pensar. Agora ele tá falando que tem política em Boku no Hero? Aí não dá. poderes bem calculadinhos de fogo e gelo. Assim, um poder anula o outro, ele nunca fica muito quente, nem muito frio. Por ter poderes de fogo, uma coisa que a gente claramente pode presumir do Todoroki é que ele, óbvio, é imune ao calor, né? Afinal de contas, por exemplo, o pai dele anda com um bigode de fogo no rosto o tempo inteiro e nunca se queima. Mas, tipo, mesmo assim, a backstory do Todoroki e tal é que a mãe dele, quando ele era pequeno, jogou um balde de água quente nele e o moleque tomou uma baita queimadura no meio do rosto. Eu não sei exatamente Pô, querido, olha só, tem uma diferença entre fogo e água fervendo, né? Tem essa diferença. qual que seria a lógica disso, porque, tipo, claramente ele usa um monte de fogo na cara dele e esse fogo
tem uma grande diferença entre água fervendo e fogo. Em específico é muito mais quente do que uma jarra de água. Então eu já vi em vários lugares muitas pessoas discutindo como raios isso teria acontecido. E até é engraçado de pensar, já que a gente não tem muito dessa fraqueza, por exemplo, o irmão dele, que é o Dabi, tem essa fraqueza, né? Ele não tem o corpo resistente. Na verdade, a cicatriz foi causada porque a mãe dele tentou aliviar o machucado da água quente usando gelo, verdade, né? Quando você tem uma queimadura e você tá por gelo em cima, né? Acaba fazendo com que, né, a cicatriz aumente, né? A queimadura, no caso. Resistente a fogo. Então ele se queima com o Água fervendo é fogo líquido? próprio fogo. Já o Todoroki, não. Então muita gente pensou, por exemplo, que talvez ele só fosse imune ao fogo que ele mesmo cria. Mas o Todoroki não tem essa fraqueza, porque o Todoroki ele consegue gerar o gelo, cara, pra poder esfriar o corpo, mano. É por isso que o Todoroki é o filho perfeito, cara. Isso é dito no mangá. Porque se ele não tivesse o gelo, ele ia ter o mesmo problema do Toya. Ele ia ficar se queimando também. Ele ia superaquecer. O Endeavor tem esse problema. Ele superaquece. E aí não consegue fazer mais porra nenhuma. E é por isso que ele precisa do lado gelado pra poder se manter estável, né? Que é meio avulso e até meio mágico, se for parar pra pensar. Ou então muita gente também que falou que só metade do corpo do Todoroki é imune a fogo. Se a gente for parar pra pensar nisso, imagina que bizarro se alguma coisa acontecer com ele, tipo um acidente ou um combate pesado em um lugar que tá queimando. Tipo, metade do corpo do cara vai pegar fogo e a outra metade vai ficar de boa. Ai, que esquisito. Os limites dos poderes dos personagens em Boku no Hero Academia não são lá muito convincentes. Por exemplo, se a gente for pegar o tipo de quirk de emissão, né? Que são as quirks que conseguem criar algumas coisas. Entre os 3 tipos de individualidade que eu tinha falado pra vocês e tal, esse tipo aqui, emissão, ele é o mais complicadinho e é o mais varzeado de todos. Se a gente for parar pra ver, os outros 2 na realidade são bem simples de se descrever e são os tipos que funcionam até meio que de forma normal. O tipo transformação, por exemplo, a maioria das individualidades do tipo de transformação são bem tranquilas de se entender, tipo um personagem que consegue se transformar em pedra, Pô, não é pedra não, cara. É metal, mano. ou então um personagem que consegue se transformar em ferro e tudo mais. Ah, tá. Ah, tá. O tipo E você julgando o cara, porra. E você Deixa o cara molhar o bico dele, cara. Deixa o cara molhar o bico dele, cara. Ah, mano. Aí não dá. mutação Fala dele agora. pedra, ou então um personagem que consegue se transformar em ferro e tudo mais. O tipo mutação geralmente tá muito conectado, inclusive é tipo a Zoan de One Piece, sabe? São vários e vários personagens que têm alguma diferença no corpo. A maioria deles, inclusive, que tem destaque, tem partes de animais. A Tsuyu, por exemplo, que ela tem características de sapo, ou a Mir Rabbit, que tem características de coelho, etc. Para esses tipos de individualidade, nós temos limites já bem definidos, nós temos muito mais lógicas É uma rã, porra, para tu também, né, o Zoro Bigode. e regras a serem seguidas. Tem algumas dessas quirks que seguem regras, mas a grande maioria delas são muito avulsas. Aí a Orozu, por exemplo, que é aquela personagem lá que consegue criar qualquer coisa. Desde que ela saiba a receita de como aquilo ali é Pô, mas assim, sendo sincero, que eu lembre, tá? A maioria dos poderes de Boku no Hero tem regras pré-estabelecidas, cara. Tipo assim, o próprio poder dela, ela pode criar o que ela quiser, mas ela tem que saber fazer o bagulho pra poder criar. O Todoroki não pode usar muito o lado quente dele, senão ele superaquece. Não pode usar muito o lado gelado dele, senão ele fica congelado. Assim, mesmo que não tenha uma regra geral, né? Existem regras pra cada poder ali. E tá tudo bem, faz parte do jogo, tá ligado? Bizarro, cara. Eu tô tendo que defender Boku no Hero, isso não dá. feito e ela tem a O do Tokoyami é que ele não pode ficar muito na escuridão, senão a sombra dele fica descontrolada. massa no corpo, né? Gordura. Então ela constantemente precisa comer Apesar de ele conseguir controlar agora e tudo mais. muito pra poder criar alguma coisa. Se ela não comer, ela não consegue criar nada. Mas ao mesmo tempo, a gente tem vários outros tipos de quirks que são de emissão que não precisam disso. Tipo o Serohanta, que ele consegue criar a fita adesiva dos braços dele e não parece ter Bom poder, tá? nenhum tipo de limitação avulsa a respeito disso. Ou o Mineta, que ele arranca o próprio cabelo e aí cresce mais cabelo e ele Não, mas o Mineta fica sangrando. só não precisa consumir nada, ele só vai criando cabelo pra sempre mesmo. Durante todos os momentos que eu ficava assistindo a obra, cara, eu O cara que é com o poder do cero, que é atirar fita crepe do cotovelo, tem a limitação. Porra, tá querendo fuder com o personagem.
O poder do moleque já é uma merda. Que é limitação ainda, cara. Aí não dá, velho. Pensava muito a respeito disso, tipo, se os poderes dos caras são da mesma categoria, digamos assim, de emissão, então eles deveriam ter algum tipo de fraqueza em comum mesmo, ou é tudo meio avulso demais? A maioria dos poderes, se a gente for parar pra pensar, a grande maioria que a gente vê dentro da história, eles são uma parada meio biológica dos personagens mesmo, né? Visto que em Boku no Hero, Quirk seria uma parte da biologia, do DNA dos personagens. A maior prova disso seria a própria Himiko Toga, né? Que ela consegue usar o poder dela, ela bebe o sangue de uma pessoa e aí ela se transforma. Não, pô, o maior exemplo disso é que os filhos herdam os poderes dos pais. Em algum grau. Essa é a verdade. Mesmo que seja uma variação. Na pessoa e em certo momento da história, por exemplo, ela se transforma na Uraraka e consegue usar brevemente os poderes da Uraraka. Sendo assim, então, ela copiou a aparência da Uraraka, baseando-se no DNA dela e por consequência copiou os poderes. Ainda assim, E por que o Deku não herdou? Sei lá, irmão. Pergunta pro Horikoshi. cara, às vezes parece que muita coisa dos poderes são meio que tipo magia pura, sabe? Por exemplo, apesar da Toga se transformar em alguém usando o sangue da pessoa, ou seja, o DNA, quando ela se transforma na pessoa, ela também consegue copiar as roupas. Existem algumas outras quirks que até são curiosas pra mim e elas se encaixam, apesar de elas não terem exatamente muita explicação dentro da obra, tipo a do Sten, por exemplo, o matador de heróis. Qual que é o poder dele? Que ele pega um pouco de sangue, bem parecido com a Toga, mas quando ele lambe o seu sangue, você fica paralisado por um tempo. Agora, como ele faz isso, é muito fácil de pensar, né? Já que a gente tem 3 tipos principais de poderes, que são... Que ele tá criando na cabeça dele, tá? Esses 3 tipos principais ele tá criando na cabeça dele. Transformação, que obviamente não é, mutação, que obviamente também não é, e emissão, o poder dele é emissão. Ou seja, por mais esquisito que pareça, o poder dele é algum tipo de parasita ou algum tipo de telepatia. Quando ele lambe seu sangue, de alguma forma ele consegue entrar em contato com o cérebro da pessoa e aí o corpo da pessoa fica paralisado. E gente, vale... Sim, eu sei que existem mutantes em Boku no Hero. Eu sei que existem algumas coisas, tá? Só que esse conceito pré-estabelecido, que é dividido em 3, e isso foi trabalhado no mangá e tudo mais, não existe. Destacar também por sinal, né? Não é porque as individualidades de emissão são as que mais têm várzeas e menos seguem algum tipo de regra e tal. Pelo menos se a gente for pensar na questão de limites e da evolução em si das próprias individualidades, que elas não têm também um bom nível de detalhismo e tal, ou então que o próprio sistema do anime não seja bem detalhado. Existem alguns detalhes, cara, principalmente pra esse tipo de individualidade que eu acho muito legal, como por exemplo as roupas de super-heróis que eles usam. Acho que muitas pessoas podem nunca ter percebido isso. Nunca notei. Mas isso não... Eu realmente nunca notei que eles estavam vestidos igual super-heróis. Que bom que o Linkezinho tá aí pra poder mostrar isso pra gente, cara. Puta merda, eu sou muito... uma parada que sempre existiu em mundo de super-heróis, tipo, o Todoroki tem poder de fogo. Então muita gente sempre se pergunta, putz, como é que a roupa dele não pega fogo quando ele usa a roupa? Seria muito fácil só dizer Verdade, cara. Porra, nem tem um episódio inteiro focado nisso, não. que a roupa dele é a prova de fogo, porque existem outras quirks de emissão, por exemplo, a Monty Lady, que ela fica gigante. A individualidade dela é crescer e ficar com 20 e poucos metros de altura. Como é que a roupa dela não rasga, não explode? Ou coisa do tipo. Isso é justamente porque esses personagens, as individualidades deles também se estendem pro DNA, ou seja, pro cabelo deles também chega. As roupas desses super-heróis, cara, elas são feitas com o cabelo deles. Então, por exemplo, a roupa do Todoroki, ela também é imune a fogo. É muito cabelo, porque né? o cabelo do Todoroki é imune É muito cabelo. a fogo. A roupa da Monty Lady é parte do cabelo dela. Então, quando ela cresce lá e fica gigante e tal, a roupa também cresce e fica gigante com ela. E os calvos aí, É um detalhe pequeno, mas é bem legal. Eu reconheço que algumas pessoas podem ficar meio perplexas por conta das individualidades de emissão, justamente porque como elas não têm muitos limites definidos ou limites em comum, elas são as que o Correio mais pode usar pra poder dar uma evolução do nada, ou então subir a individualidade pra um nível que não tava antes. Sabe, aquela clássica coisa de shonen do personagem tirar poder da bunda, evoluir do nada, ganhar poderes novos e tal. Acho que sobre isso não tem muito como defender. E pra fechar esse vídeo aqui, uma última, que esse eu só acho muito engraçado e que eu acho que você, quando assistiu, deve ter achado engraçado também. Será? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu quero rir, hein? Togata Mirio. Eu acho o poder dele hilário, cara.
Ah, eu dei risada agora, gostei. A forma como o Mirio explica o poder dele é o seguinte: dois corpos não podem estar no mesmo ambiente, né? Tipo uma lei da física. E aí ele vai lá, usa o poder dele, que é tipo o poder da lince negra dos X-Men. Ele fica intangível, passa por dentro de todas as coisas, inclusive do próprio oxigênio. E quando ele desativa o poder dele, o universo lança ele pra fora, porque não pode ter dois corpos no mesmo espaço. Ou seja, ele tem tipo um poder de teleporte misturado com o poder dele de ficar intangível por conta dessa lei da física. Ah, por conta dessa lei da física. Ele tá duvidando da lei da física, é isso? Ele tá duvidando, é isso? Ele tá realmente duvidando que existe uma lei da física que fale sobre isso, tá bom? O que é engraçado do poder do Mirio, cara, é que ele usa um pouquinho de física, sim, só que ao mesmo tempo ele não usa, né? Porque se a gente continuasse seguindo a lógica de corpos não podem ocupar o mesmo espaço, dele se tornar intangível e depois desativar o poder, era pra, no mínimo, tipo, ele ficar preso no meio do cimento, depois de desativar o poder dele, ou então ele explodir dentro do chão. Fato, cara. Que pena, né? Que é um mangá, é uma história fictícia, né? Uma fantasia. Nenhum desses personagens existem de verdade, tá? E todo esse debate é extremamente desnecessário. Mas tudo bem. Naipe essa cena aqui, que rola no último filme dos Vingadores, por exemplo. De qualquer jeito, jovens, esse aqui é o vídeo. Pois é, era só um vídeo pra poder falar um pouco sobre as quirks de Boku no Hero. Eu acho um tema muito engraçadinho de falar por sinal, ficar imaginando certas coisas. E ainda tem vários outros personagens que eu ainda penso sobre as quirks, tipo Para de pensar, cara. Esse que é o problema. a Aizawa, ou então a Tsuyu, que é meio que um sapinho, etc. Talvez, quem sabe mais pra frente eu até faça um outro vídeo pra poder falar um pouco mais sobre outras quirks, etc. Ah, eu quero. Faz a parte 2. Lembrando também que esse vídeo aqui não é uma crítica, tá? Não. A Boku no Hero Academia e tal. A maioria das HQs de super-herói, elas também são exatamente assim. Enfim, de qualquer jeito, espero que tenham se divertido e que tenham gostado, beleza? Obrigado por ter assistido, um beijo, abraço, falou, até mais. Até mais, cara. Que vídeo bom, né? O Linkzinho não erra uma, cara. Eu fico surpreso com esse rapaz. Ele não erra uma, cara. Ele tá sempre acertando, cara. Que vídeo bom.